Ele informa que a Federação Portuguesa de Futebol, que paga pelo VAR lá em Portugal, paga 1 milhão de euros por ano pela arbitragem de vídeo. 1 milhão de euros. Significa dizer 4 milhões de reais. Primeira pergunta. Por que no Brasil custa 20 milhões de reais? 5 vezes mais. Quem será que está ganhando nisto? 2. Por que se em todo lugar do mundo é a federação que organiza, que manda, que comanda o jogo, paga pelo serviço, aqui teriam que ser os clubes? 3. Por que apenas Palmeiras, Bahia, Chapecoense, Botafogo, Flamengo e a dupla Grenal? Por que apenas estes toparam pagar? Provavelmente porque tem consciência que muito mais do que 1 milhão que caberia a eles, e eu repito, é um absurdo que se cobre dos clubes, uma CBF que vive à custa dos clubes e é riquíssima, mas esses 7 clubes que votaram pelo VAR têm plena consciência de que há erros de arbitragem que custam muito mais que 1 milhão de reais. Muito mais que 1 milhão de reais. Os outros 13 deixam o São Paulo meio de fora, porque o São Paulo não votou, nem A nem B. O São Paulo estava ausente porque o presidente Leco teve que sair. Ruim que ele não tenha participado da votação. Mas os 13 que não votaram a favor, que chorem na cama amanhã quando forem prejudicados pela arbitragem. Eu vou fazer questão de lembrar, durante todo o ano do Campeonato Brasileiro, quando houver um erro contra o Corinthians, contra o Vasco, contra o Cruzeiro, contra quem quer que seja, que não votou a favor do VAR, não reclame. Você optou por não ter VAR. O Arnaldo está feliz que não vai ter VAR. Graças a Deus. Mas é diferente a posição do Arnaldo. É diferente a posição de todos aqueles que acham que o VAR mais atrapalha do que ajuda. Sim. É uma questão de visão do serviço. Obrigado. Cultural. Não é a questão técnica que se impõe aos clubes. Isso posto, permitir que o clube venda mando é outro crime contra a isonomia do campeonato, porque alguns clubes venderão para alguns outros e esses mesmos não venderão para outros. É tão simples pensar isso. Uma coisa é jogar contra o América Mineiro no Horto, outra coisa é jogar com ele em Brasília, uma coisa é jogar com a Chapecoense em Chapecó, embora eu acho que a Chapecoense não vai vender, porque sempre põe lá 10, 12 mil pessoas no seu estádio. Mas, enfim, mexe com a isonomia do campeonato. E, felizmente, aprovou-se o gramado artificial, por enquanto, do Atlético Paranaense, mas estou convencido de que é melhor ter o belo gramado da Arena da Baixada a ter pastos como a gente tem em outros estádios. Embora, no mundo civilizado, por exemplo, na Inglaterra, os estádios tenham todos um gramado padronizado, que não é tão difícil de fazer em 20 estádios que recebem o Campeonato Nacional. Falei demais. Muito bem. Falou bem. Esse é um dos assuntos quentes do Linha de Passe, que está começando. Deixa eu lançar a primeira enquete envolvendo os clubes que eu citei, né? Aqueles que parecem largar na frente, por motivos diferentes, mas parecem largar na frente em 2018. Quem promete mais em 2018, Arnaldo Ribeiro? Palmeiras, Cruzeiro ou Flamengo? Palmeiras. Eu acho que assim, as largadas são boas, distintas, né? O Flamengo, digamos, mal largou, né? O time principal tá ainda entrando em temporada, né? O Palmeiras e o Cruzeiro largaram e estão correspondendo às expectativas. Talvez a grande diferença deste início de temporada em relação a 2017 é que os favoritaços estão largando bem. Os favoritaços de 2017 incluíam o Palmeiras, por exemplo, de novo. Tinha também o Flamengo. Tinha o Atlético, talvez fosse esses 3, né? Aí a mudança do time mineiro. Isso é normal, é cíclico. É um momento em que um clube muitas vezes passa 2, 3, 4 anos
entre os melhores, numa situação boa em termos financeiros, em termos de jogadores, e depois de 4, 5 anos, inexplicavelmente, talvez por umas coisas que o Juca começou a citar aí, esse cume mude. Mas, de 2017 para cá, são mais ou menos os mesmos. Por o torcedor do Atlético, de forma cruel, é o rival que está agora ocupando o seu lugar de favorito, digamos assim. Mas eles não largaram bem em 2017, por diversos motivos. E ó que tiveram uma pré-temporada maior, completa, ó que puderam escolher desprezar o estadual, poderia ser uma alternativa. Esse ano, com uma temporada mais complexa, com menos dias de preparação, os favoritos estão se impondo. Talvez até porque os elencos são bem diferentes dos demais, dos perseguidores e concorrentes. Mas eu vejo que entre eles existe uma diferença pequena, mas existe uma diferença a favor do Palmeiras. Isso vai fazer com que o Palmeiras ganhe tudo, exerça o favoritaço na plenitude. O Juca acha que sim. Eu acho que a gente até conversou. Será que o Palmeiras vai ganhar tudo invicto? Tudo. Porque o Palmeiras está sobrando. Tudo invicto? Não, invicto não. Acho que mesmo em termos estaduais, em que o Palmeiras tem uma diferença bem grande em relação aos demais, e acho que isso foi sabiamente verbalizado pelo técnico campeão brasileiro Carille quando começou a temporada. Aqui em São Paulo é assim. O Palmeiras está aqui, o meu time está aqui com o São Paulo e o Santos um pouco abaixo. Foi o que ele falou antes de a bola rolar, na perspectiva de elenco. Mesmo no âmbito estadual, eu acho que essa supremacia do Palmeiras ela vai ser colocada à prova, por exemplo, quando começar o mata-mata do estadual. E aí, numa infelicidade, num confronto com um grande, o Palmeiras pode morrer na semifinal, pode perder o título, pode. Isso acontece. Agora, para a perspectiva geral da temporada, acho que o Palmeiras, por todos os reforços que adquiriu, pelo técnico que adquiriu, está um pouco à frente dos demais. O Cruzeiro tem a vantagem, acho que é uma vantagem, por isso larga bem também da manutenção do comando. Em relação aos outros dois, é o único que mantém exatamente a sequência de trabalho. Perfeito. E acho que existe uma grande diferença aí nas trocas do Palmeiras, nas trocas do Flamengo, né? O Flamengo, o Carpegiani e Rueda, de fato, semelhança zero. Mas o Carpegiani está começando a montar a ideia de time. Ele falou, não, a frase do Carpegiani depois da partida contra o Nova Iguaçu quase me infartou, mas eu achei interessante. Qual foi? Não precisa de 2 volantes. Você viu a frase? Isso. Não precisa de 2 volantes. Isso. Talvez para o estadual ele não precise de 2 volantes. Não precise mesmo. Para ganhar a Taça Guanabara, talvez não precise de nenhum volante. Mas para Libertadores, para jogar com o River Plate, ele vai precisar. Se ele estiver assistindo o jogo do River Plate... E aí eu acho que assim, as questões de Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, elas extrapolam o âmbito estadual. Elas estão à perspectiva do Brasileirão, saiu a tabela que, graças a Deus, o Brasileirão começa dia 14 de abril. E aí, de fato, você tem um marco na temporada, um campeonato, nosso campeonato mãe, que vai para a Copa do Mundo, com 12 rodadas de andamento. E essas 12 rodadas primeiras vão ser muito importantes. E também para a Libertadores, que acaba sendo também o grande objeto de desejo de cada um desses times. Sobretudo para quem ganhou o Brasileirão recentemente, é o caso do Palmeiras, é o caso do Cruzeiro. E eles têm já desafios complicados na fase de grupos. Tem times argentinos bons. O futebol argentino sempre foi bom e ganhou investimento nessa temporada. Então, eu acho que quando esses clubes mais parrudos brasileiros estão mirando só as suas fronteiras, vale a pena ver River e Boca sempre. A gente sempre fala River e Boca. Dessa vez, River e Boca investiram para Dedéu. Mas os outros também. O Racing, que vai ser um adversário do Cruzeiro, também investiu bastante. Então, eu acho que os adversários desses 3, eles... só nesse comecinho eles são os seus rivais estaduais. A projeção para eles é para a temporada toda, é para o Brasileirão, é para a Libertadores, é para tudo que disputarem nessa temporada. Tudo bem, Jean? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Paulo. Eu penso bem parecido com o Arnaldo, nesse caso. Sério? Coisa rara, eu Não, sei. Só nesse primeiro bloco. Mas nesse primeiro bloco, sim, eu penso parecido. Eu acho, na verdade, que assim, a gente querer fazer uma previsão sobre quem tem mais futuro
nesse momento, né, entre Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, baseado no que aconteceu até aqui, talvez seja um pouco precipitado, né? Como sempre é quando a gente quer usar os campeonatos estaduais como base. Indiscutivelmente, acho que são hoje os 3 times com mais elenco, com mais potencial, e potencial nem sempre se confirma, nem sempre se comprova. A temporada passada é um exemplo disso. Acho que são os 3 com mais potencial, mas querer classificá-los hoje é muito complicado. É claro que o Flamengo, a gente não pode fazer, para mim, avaliação nenhuma ainda sobre o Flamengo, porque o Flamengo, o que fez até agora, e fez muito bem, e tem jogado bem, fez, na maior parte dos jogos, com uma equipe que não vai ser a sua equipe principal. Então, acho que a avaliação do Flamengo ainda não foi feita pelo começo de trabalho. A gente faz a avaliação do Flamengo olhando para o potencial, para o elenco, para os jogadores, até mesmo para as ideias do Carpegiani. Né? Ontem, por exemplo, teve uma mudança significativa tática, né? Porque o Flamengo vinha jogando e já faz algum tempo com 2 homens abertos, uma referência, o centroavante. E ontem, de certa forma, testou o famoso 4-1-4-1, o Carpegiani, né? Então, quer dizer, já tentando dar uma mudada, dar uma mexida, aumentou um pouco a mobilidade, os jogadores do Flamengo se movimentaram mais, o time mostrou desentrosamento, principalmente no segundo tempo, mas houve maior movimentação. Eu acho que a gente tem que se apegar nesse tipo de coisa, né? Isso, acho que é até normal, né? Mostrar desentrosamento nesse momento, é o que tem que acontecer, é agora que é para fazer os testes, para chegar às conclusões. Agora, acho que ainda não deu para chegar a muita conclusão em relação ao Flamengo, exceto as conclusões que a gente já tinha no começo da temporada, antes mesmo de que qualquer um entrasse em campo. O Cruzeiro tem uma vantagem realmente de vir com o trabalho do mesmo treinador, né? Entre os 3 é o único. Tem também um time muito forte, tem também um elenco muito poderoso. Acho que o teste no Campeonato Estadual ainda é um teste abaixo, e eu acho isso mesmo. Eu acho que o Campeonato Paulista, entre todos os campeonatos fracos e de difícil uso para tentar prever alguma coisa, o Campeonato Paulista é aquele mais válido, não é totalmente válido, mas é o mais válido, acho que é o que mais pesa. E acho que por isso eu, hoje, se tivesse que responder, responderia como o Arnaldo. Acho e que... o fã do esporte ali, né? Tá ali, ó. 51, 33... Isso, então acho que, né? Eu acho que é. Eu acho que é o que mais promete pelo elenco. Pela maturidade, quer dizer, pela experiência do ano passado. Eu acho que isso é essencial. Eu acho que o Palmeiras aprendeu com o ano passado. Aprendeu, inclusive, ao escolher um técnico cujo perfil não é um perfil de confronto. Quer dizer, o Palmeiras primeiro teve o Eduardo, que, digamos, talvez não tivesse a altura de comandar um elenco de estrelas. Naquele momento. Era menor do que o elenco de estrelas. Recorreu ao pai de todos, que é um cara do confronto, que foi pro confronto com o Felipe Melo. O Roger é outra personalidade, né? Mas tem sido um cara de decisões muito firmes. Firme, mas sem bravata, sem empinar o nariz, sem mostrar, sou mais forte que você, aqui quem manda sou eu. Ele não precisa fazer isso. Não quero de braço. Entendeu? Eu acho que ele é diferente nesse aspecto. Acho que sim. Ele se impõe de uma outra forma. Acho que isso faz toda a diferença no mundo. Já fez isso ano passado. No elenco que começou. tinha o Robinho ficou pro banco também. Então, e eu acho que ele faz usando argumentos e critérios técnicos, né? Ele explica e acho que as explicações dele são convincentes e acho que o que a gente tem de elemento novo depois desses jogos do Campeonato Estadual para dizer, talvez seja o que mais prometa para a temporada, é a consciência tática que a gente vê mesmo depois de poucos jogos nesse time, né? O elenco a gente já sabia que era muito bom, a gente já sabia da qualidade técnica desses jogadores, da possibilidade de mudança que ele vai ter. Muito se falava e ainda se fala um pouco dessa questão da capacidade de gerir esse grupo, mas também acho que, nesse aspecto, o grupo foi bem montado e é legal ficar olhando para alguns detalhes nas partidas. Vou citar um exemplo. Ontem... Fernando Praz distribuindo água no banco? Esse é um dos exemplos. O Fernando Praz distribuindo água, o Fernando Praz na boa. E ele está totalmente bem com essa escolha do Roger. Né? Talvez não estivesse se o Everton fosse escolhido como titular. E acho que é justo que ele tenha reações distintas, né? Se o Everton ou o Jailson fossem escolhidos como titular.
Ontem fiquei ligado na hora que o Keno, que tinha entrado, e também legal o Roger colocar o Keno antes mesmo do Scarpa, né? Sim. Porque mostra que, bom, esse cara tá jogando muito bem. Ele tem mudado os jogos toda vez que ele entra. A torcida pediu. A torcida pediu. A torcida pediu. E entra no lugar do Dudu, hein? E aí ele entra no lugar do Dudu, mas entra ele e não Scarpa. Porque mostra, bom, esse cara tá entrando e resolvendo os jogos. O jogo não tá ganho, eu vou colocar o Keno. Quando o Keno se machuca, eu fiquei de olho no banco de reservas para ver quem ele chamaria. Se ele chamaria o Scarpa, que talvez fosse naquele momento o desejo da torcida, né? Claro. Porque, afinal de contas, é a estrela que chegou e o torcedor sempre quer ver a estrela em campo. Ou se chamaria o Guerra, que tem sido a outra alternativa dele quando ele precisa mexer no meio-campo, que é um jogador também com muita capacidade técnica e tudo mais. Ele chama o Scarpa e o primeiro cara a bater palmas, a dar até um tapinha ali na bunda do Scarpa, foi o Guerra. Quer dizer, eu não percebi. Demonstrando uma total consciência de que aquilo não é problema, de que provavelmente vai... Então, acho que até essa questão da administração de grupo, até esse momento tem sido muito boa. Eu acho que o jogo de ontem mostrou uma consciência tática até surpreendente para esse momento da temporada. Acho que a gente viu mais até agora do Palmeiras e talvez signifique mais o que o Palmeiras fez no Paulista. O que me chama muito a atenção é o seguinte, Jean. Eu não... Falávamos antes de começar o programa. Eu ontem, assim que terminou o jogo, eu fui olhar a tabela para ver quais são os jogos difíceis que o Palmeiras tem ainda nessa fase, né, do estadual, de alguém que possa, não é ganhar dele, é eventualmente empatar, fazer com que ele perca os 100%. Aí você vai dar no Corinthians, no dia 25 de fevereiro, em Itaquera. Claro, esse é um jogo desafiador, pelas circunstâncias de o Corinthians ser o mandante. Depois tem o São Paulo no campo do Palmeiras na primeira semana de março, se não me engano. Você olha para os outros times e você não vê nenhum time com condições hoje de jogar de igual para igual com o Palmeiras de freio de mão puxado, porque ele puxou o freio de mão ontem com 10 minutos do primeiro tempo, voltou para o segundo para liquidar o jogo, aparentemente liquidou, tomou um gol lotérico, né? Até porque era escanteio e acabou não sendo, né? Mas essa é a sensação que me dá de solidez, mesmo ainda no estágio inicialíssimo de trabalho. E aí o que chama atenção é o seguinte, quer dizer, sai o Dudu seria titular em qualquer time brasileiro, entra o Keno, eu arrisco dizer, seria titular em qualquer time brasileiro. Sim. Sai o Tietê, entra o Bruno Henrique, que seria titular na maioria dos times brasileiros. Sai o Lucas Lima, entra o Gustavo Scarpa. Pá! E aí você fala, e o Moisés nem estava no banco, pelo trabalho de recuperação que está sendo feito com ele. E o lateral que foi contratado para ser titular, está machucado e não está jogando. Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa. O Vitor Luiz está jogando bem. Quer dizer, é difícil você pensar. O Jailson faz as defesas que faz. Ah, bom, machucou o Jailson. Opa, quem foi? O Everton ou o Fernando Praz? Tem dois. Bom, quem... Agora, claro, isso tudo não empalidece a possibilidade de, num jogo, 11 contra 11, num mata-mata, pum, perde aquele dia. Claro. Para passar para o Marra, eu só acho que esse diagnóstico eu acho que é nosso, comum, da fartura de qualidade. Agora, essa harmonia, o Fernando Praz dando água, o Guerra dando tapinha na bunda, isso, até esse momento da temporada, é fácil. Quando for jogar contra o Corinthians, quando for jogar contra o Boca, quando for jogar contra o São Paulo, aí vão estar ali os eleitos para titulares, reservas e tudo mais. Aí é outro tipo de questão. Aí eu quero jogar, você quer jogar, ele quer jogar, ele quer jogar. Você quer jogar também, você sempre quer jogar, eu sei. Aí chega aí é um outro desafio para o treinador. Até agora é tudo beleza. Eu sei, Arnaldo. Não tem, esses jogos não valem porcaria nenhuma e é Arnaldo, tranquilo de administrar grupo. Mas se eu joguei... Quando for jogar o jogo grande, nós vamos ver como é que vai se Eu te diria que o comportar. problema é menos que esse, antes do Marra.
Menos do que esse. Eu tô querendo ouvir o Marra. Eu também estou querendo ouvir o Marra. Eu vou discordar de todo mundo. Ainda bem, Olha lá, ó. ainda bem. Aliás, quem me apresentou o amigo Mamed Filho foi ele. Mamed é um querido. É um querido e belo jornalista. Me preocupa menos essa situação. Me preocupa é no dia em que perder. Porque se jogou contra o Corinthians, ganhou do Corinthians, e na quarta-feira não vai jogar contra o Boca Juniors, mas jogou contra o Corinthians, ele está satisfeito. Tudo bem, contra o Boca Juniors não vou jogar, mas joguei contra o Corinthians. Agora, o problema é se perde, começa a mas acho que talvez o Guerra seja melhor do que... Entendeu? Acho que sim. Acho que sim. Mas enquanto tiver nessa onda aí, fazendo resultado, eu não vejo problema que possa acontecer. Por favor, Marra. O Mário Marra jamais discordou de alguém na vida. Hoje será a Com primeira muita vez. frequência. Como vai, Paulo Andrade? Tudo bem. Boa noite, boa noite. Prazer ter Ficou melhor sua barba curta. Obrigado, Juca. Ficou melhor. Para ganhar o quê? A projeção do ano, quem vai brilhar, os 3 que largaram bem. Primeiro que eu tenho uma mania incorrigível de defender os excluídos, né? Eu não sei porque, apesar da tabela de classificação do Campeonato Gaúcho mostrar algo diferente, eu não sei porque o Grêmio não está e não sei porque o Corinthians não é. O Corinthians foi campeão em situação parecida. Quando a gente mesmo no ano passado apontava que Atlético, Flamengo e Palmeiras, aí surge um Corinthians que não perdia para ninguém e fez um primeiro turno pela primeira vez no Campeonato Brasileiro invicto. Eu acho cômoda a situação do Corinthians. Quando o holofote está nos outros e quando o Carille já tem um caminho percorrido e sabe acertar o time dele. Falta mais ao clube, ao Corinthians, ao time? Falta. Às vezes falta um desejo de ganhar bem. Por exemplo, ontem. Mas ele consegue, ainda assim, acertar o time para a próxima rodada, competir e vencer. Sobre o Grêmio, também acho, o Gustavo Hoffmann falou isso hoje de manhã, eu concordo, não ganha o Campeonato Brasileiro. Muito difícil ganhar o Campeonato Brasileiro, porque tem um elenco menor. Mas pode ganhar a Libertadores de novo. Porque tem uma estrutura de jogo já definida para esse tipo de competição. E o gaúcho adora esse tipo de competição, que é o mata-mata. Então, esses excluídos, eu acho que eles são muito importantes. E dos outros 3, concordo, Jean. O Flamengo não dá para falar. O Flamengo a gente tem ideia, mas o Flamengo não jogou. Isso. E acho até que para Cruzeiro, para Palmeiras, para Flamengo, uma derrota ajuda muito. É incrível falar isso, né? Mas eu pensava isso também da seleção brasileira nas eliminatórias. Tá ganhando de todo mundo, tudo. Um tropecinho, lavar a roupa suja, acertar um detalhe ou outro, uma expulsão do Neymar, isso é muito bom lá na frente. Porque você evita problema. Então, tropeços eventuais de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras podem ser ótimos para os treinadores. E aí eu não consigo tirar o Cruzeiro de um ponto de destaque. Exatamente pelo Mano, pela sequência do Mano e pelo que ele falou ontem, após a vitória em cima do América. Foi bom ter acontecido isso, os jogadores foram provocados, não sei o quê, a gente precisa acertar algumas coisas. É um processo que já vem de longo tempo. Então, eu não consigo tirar o Cruzeiro dessa... Eu acho que foi unânime o Palmeiras, mas eu acho que o Cruzeiro tem um caminho muito bom pela frente. E é um espetáculo à parte a presença de público do Cruzeiro nesse começo de ano. E quando começa essa química, é uma coisa... 51 mil torcedores ontem. O Cruzeiro tem uma média de 39 mil pessoas em seus jogos. No começo do ano, quando todo mundo diz assim, o futebol nem começou, que porcaria, estaduais. Agora, 39 mil de média. E, pelo amor de Deus, eu escrevi isso e nem todos os cruzeirenses entenderam. Mas é importante ter isso em mente. E eu quero que entendam, porque eu não sou a favor de ingresso caro. Mas é importante comparar. Palmeiras pôs 38 mil pagantes no seu estádio ontem contra o Santos, como tem posto contra o RB Brasil de Aba4, a R$ 74,00 o preço médio de ingresso. O Cruzeiro está pondo a R$ 13,00. Tá certo o Cruzeiro. Não, veja bem. Não, estão certos ambos.
Sim, estão Estão certo. certo ambos. O Palmeiras, porque tem procura Sim. para lotar o seu estádio a esse preço, ele Que é cobra esse menor. preço. Que é menor. E o Cruzeiro, porque para pôr muita gente no Mineirão, tem que 1000 vezes ter 50 mil pessoas a R$13 do que ter 10 mil a 35. Estou de pleno acordo. Eu não sei, porque não controlo a economia do Cruzeiro, mas imagino que a folha salarial do Cruzeiro, a esta altura, não esteja baixa Não está. pelos investimentos que o Cruzeiro fez. O Cruzeiro estava Qual é o recentemente com fôlego para salário isso? atrasado. Agora, é claro que uma coisa é jogar contra o América, ou contra a Caldense, ou contra o... sei lá, contra o Galo vai ser diferente. Sim. Sim, mas assim, acho que no Brasil hoje só Corinthians e Palmeiras conseguem encher Sim. seus estádios com preços Sim, altos. Isso está claro para todos. sim. A alternativa que o Cruzeiro encontrou, e eu acho que todos... O São Paulo fez isso o ano passado e não está fazendo esse ano, porque o regulamento esdrúxulo do Campeonato Paulista exige um limite mínimo de ingresso que é caro. Então, quando o Santos não vai levar... O Santos já teria que... O Santos fez algumas vezes também o ano passado. O São Paulo fez o campeonato todo. Não dá para, no Campeonato Paulista, com esse nível patético, o ingresso custar 3 vezes mais que custava para São Paulo e Santos no Brasileiro. Claro que não. Não faz o menor sentido. Claro. O Cruzeiro aproveitou que o Campeonato Mineiro permite. Os dois, Está né? enchendo o estádio. E aí é um ciclo produtivo. Sem dúvida. Pouco importa, porque, na verdade, para o Cruzeiro especificamente, a arrecadação, mesmo quando foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, a arrecadação não foi o principal fator de receita. Para o Palmeiras E diga-se- o Palmeiras está ficando independente da televisão. Esses 3 jogos Pro foram Corinthians também. transmitidos em TV aberta, Sim. lá para Minas Gerais. Sim, sim. Então, quer dizer, né? O Cruzeiro está recebendo por Sim. esses jogos. Tá A recebendo parcela maior isso, que você está exatamente. querendo dizer. Né? Só fazer justiça. Os dois, né? O Atlético também tem uma política de preços Tá. no estadual que é uma política boa. Tanto que o público no Independência, nos 2 únicos jogos, foi um público legal. Claro que não foi de 40, 50 mil, porque o Independência não cabe. E assim, o elogio ao Cruzeiro, ele tem que se estender também ao Palmeiras. O Palmeiras, no ano passado, quando não disputava mais o título, teve vários jogos sem a capacidade completa do seu estádio, por não saber lidar com Isso. por isso. Isso. Tem Tem que os ser caras flexível, hoje né? têm que ter Sim, claro, tem um que ser plano de flexível. jogo. Sem dúvida. Meu time está em tal situação, o jogo é contra tal time, o meu sócio torcedor tem prioridade e tal, beleza? Agora o preço do ingresso vai ser X para esse jogo. Dá trabalho. O mais fácil é você estipular o mesmo preço de todos os jogos e seja o que Deus quiser. Agora, dá trabalho e eu acho que o Cruzeiro acerta nesse ponto muito. Porque eu acho que é um empurrão importante para toda a temporada. Para uma largada importante. E com confiança também, né? Dá Você confiança. atrasa o seu torcedor. Claro, evidente. Daqui a pouco o preço vai ser mais alto na Libertadores. E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem. Porque eu já fui no Mineiro. Exatamente. É isso. Agora, tem uma coisa só que eu queria falar em relação ao que o Marra disse. Acho que, evidentemente, ninguém descarta, né? Corinthians, Grêmio e até mesmo outros times que eventualmente possam se acertar como o Corinthians se acertou e não era, né, pelo menos segundo todas as análises e previsões, candidato a nada no ano passado e acabou campeão do campeonato mais complicado, né? Aquele brasileiro que você precisa ganhar pontos corridos. Que a exigência do elenco é pesada. Exatamente, que você tem uma exigência de elenco grande e tudo mais. Eu acho que não se descarta, evidentemente, outros campeões, muito pelo contrário, né? Seria absurdo dizer que os títulos que serão disputados nessa temporada serão todos ganhos ou por Flamengo, ou por Palmeiras, ou por Cruzeiro. Mas acho que quando a gente fala aqui desses 3, a gente está falando de potencial, né? De assim, todos os times do Brasil jogando o seu máximo, a tendência é que esses 3 times sejam aqueles com o melhor desempenho. E isso, eu insisto sempre nesse ponto e acho que os clubes às vezes erram no seu planejamento, constantemente erram no seu planejamento. Isso não pode ser desprezado para o Campeonato Brasileiro. Porque essa certeza de um bom campeonato, de um bom desempenho, de você, em tese, brigar até o final pelo título, vale para o Campeonato Brasileiro. Vale para o campeonato por pontos corridos, onde se você perder um jogo, você vai poder recuperar com 4, 5 vitórias na sequência depois. Na Libertadores, no estadual, que acho que até para esses times acaba sendo um objetivo muito pequeno, e até mesmo na Copa do Brasil,
assim, mas não dá para dizer que eles têm o timaços, mesmo que eles venham a jogar muito bem, mesmo que eles venham ter o desempenho que se espera do Flamengo, do Palmeiras e do Cruzeiro, não dá para garantir. Então, o que eu acho que é uma loucura e que nenhum desses 3 clubes especialmente pode fazer é deixar de lado o Campeonato Brasileiro por muitas rodadas ou priorizar as outras competições escalando times alternativos ou completamente reservas, que acho que é um erro. Mas você duvida que vai acontecer, não? Então, infelizmente, essa acaba sendo a lógica aqui. Eu até acho que, assim... Não sei, o exemplo do Corinthians ano passado ele é muito benéfico. Para que os ricos e com elencos grandes... deveria ser. Porque, lembremos, né, o ano passado foi uma temporada de aprendizado. Né? A gente não tinha esse tipo de... Calendário longo com Libertadores, Sul-Americano e Copa do Brasil, né, concomitantemente. Claro que esse ano tem a sua especificidade, Copa do Mundo parada, que torna a coisa mais apertada ainda, né? Vão ser 12 rodadas do Brasileiro, vai ser a primeira a fase de grupos da Libertadores. E 12, quarto domingo. Quarto domingo. Não, no Brasileiro só 2 quartas. Só 2 quartas? Só 2 quartas. Porque as outras quartas estarão preenchidas com a fase de grupos da Libertadores e a Sul-Americana. Com outras competições. Exatamente. Ou seja, vai trabalhar do mesmo jeito. Vai. Quando tiver aqui, no nosso dia 14 de abril, data sagrada do Brasileirão, no dia 11, no meio de semana anterior, vão estar jogando os times brasileiros pela fase de grupos da Libertadores e os times brasileiros pelo mata-mata da Sul-Americana, que é a primeira... Então, assim, na semana... Então, tem finais estaduais, no meio de semana, Libertadores e Sul-Americana, final de semana brasileiro. Não vai ter aquela quarta... As rodadas de brasileiro de meio de semana já serão mais, nessa primeira parte até a Copa, mais para o final. 9ª e 10ª, 10ª e 11ª, alguma coisa assim. Porém, os outros meios de semana estarão ocupados. E acho que largar, de fato, ou abrir mão... Acho que o aprendizado, até para esses 3 especificamente falando, esses 3 têm elenco para levar as coisas ao mesmo tempo. Então... Você pode colocar, voltando ao raciocínio do Palmeiras, que a gente fez um pouco, assim, a simulação, você pode colocar o Gustavo Scarpa no Brasileiro com mais 3 ou 4 jogadores de primeiro nível e colocar outros 3 ou 4 de primeiro nível. Isso. E você não estará desprezando as competições porque você não perde nada. Você não perde nada, em tese. Você perde pouco, né? Esses times têm condição de levar as coisas. Os dois que largaram melhor e o Flamengo pela construção do elenco que fez. Mas eu acho que nós temos batido nessa tecla sempre e eu vou bater numa outra para pelo menos ficar marcado, e se amanhã eu tiver razão, você, gaúcho, gremista, me aplaudirá com a camisa azul. Eu acho que a gente está esquecendo do Grêmio com muita facilidade em nome dessa coisa do elenco do Grêmio ser mais curto. Porque o Grêmio é o time campeão da Libertadores, o Grêmio foi o time que jogou o melhor futebol no Brasil no ano passado, do ponto de vista se vê. Talvez seja o único time brasileiro com 2 jogadores na Copa, com Luan e Arthur, se for. Exatamente, né? O Iniestazinho. Eu adoro esse Arthur, quero muito ver esse Arthur crescer. Eu ontem ou sábado, agora já não me lembro se foi ontem ou foi sábado, vi Grêmio Cruzeiro Gaúcho, e o Cruzeiro ganhando no Grêmio, lá no estádio do Grêmio, primeiro jogo do Grêmio com o time titular, com todos os problemas do time que está voltando contra um time que está em regime. E olha, por exemplo, o que o Everton jogou, para quem está voltando de férias, é uma barbaridade. A gente do Luan sabe que é capaz. O Arthur ainda não está jogando. Né? O Léo Moura jogou de número 10, jogou no meio de campo. O Douglas vai voltar. O Michael voltou. O Grêmio tem um elenco mais curto. Goleiro tem. Goleiro tem. 2. Porque o Paulo Vitor também foi muito bem nos jogos em que o Grohe não jogou. Eu não tiro o Grêmio eu falo de um quarteto. Eu não falo só de um trio, não. Então, mas para fazer isso que o Arnaldo estava falando, porque isso é indiscutível. Mas o Grêmio fez isso no Brasileiro. Titular do Grêmio. Então, sim. Mas o Grêmio tomou uma decisão muito clara. Mas é como... O Renato até apanhou muito por tomar essa decisão. Precisou tomar a decisão. Precisou tomar a decisão. Então, mostrou isso ao final da temporada. Talvez ele tenha até exagerado, né? Na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense. Não, houve momentos que ele exagerou. Nos jogos de volta, talvez ele tenha exagerado, mas ninguém pode falar nada a partir do momento que ele ganhou a Libertadores. Eu acho que não tem dúvida nenhuma, até hoje,
hoje, né? Por mais que o Palmeiras tenha começado bem, o Cruzeiro tenha começado bem, é muito mais seguro a gente falar que o Grêmio terá boas atuações com seu time titular durante toda a temporada do que o Palmeiras e do que o Cruzeiro. Porque é um time que a gente viu jogar em alto nível, em jogos complicadíssimos na temporada passada. A questão que eu acho diferente, e por isso não coloco nesse balaio de Flamengo, de Cruzeiro e de Palmeiras, é que esse elenco mais curto, essa pouca possibilidade de mudanças, talvez não deva fazer com que o Grêmio, como eu pedi aqui, opte sempre pelo mata-mata. Campeonato Brasileiro muito forte o tempo todo. Acho que O Grêmio tem que optar, sim, pela Libertadores, assim como o Corinthians. Acho que Lembrando que o ano passado foi vice-campeão da Copa do Brasil. Não, Foi. Perdeu na semifinal. Mas foi na Perdeu na semifinal do Flamengo. muito boa, Isso. lá em várias frentes. Né? também o brasileiro. Também o brasileiro foi bem. Sim, sim. Agora, pensemos com o S do cifrão. Esse ano a Copa do Brasil... O Brasil... É só aquele S, o Szinho, o S cortado. Tá. Não é com cedilha. Então, mas mais um motivo, né, Marra? Porque Copa do quem Brasil tá na vale 50 Libertadores milhões. pode optar pelos dois. É Copa do Brasil e Libertadores. Os mata-mata. Eu não tenho dúvida, mata-matas. se a coisa estiver complicada no Campeonato Brasileiro, valendo 50 milhões a Copa do Brasil, times Você tem razão, lá isso de vai cima pesar, vão vai pesar. fazer opção. Sem dúvida. E acho que até, assim, não está tão errado. Eu acho até para a gente remontar a discussão do bloco, não é que você monta com os três e diz que os três são favoritos a tudo. Exato, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo têm os melhores elencos do Brasil hoje? Sim. Então a conversa é essa. Tá certo? Melhores elencos. Exato. Não melhores elencos. times. Perfeito. Não, é só para deixar claro. Exatamente. Porque eu acho que o Grêmio tem mais time hoje do que o Flamengo e do que o Cruzeiro. Não sei se terá mais time que o Palmeiras. Mas o time... Quem que o Grêmio perdeu da Libertadores para cá? Havia Barrios. perdido já o Barrios. Pedro Rocha no meio da Que já tinha saído. competição, E o que se Barrios adaptou muito bem. O Barrios que foi embora. O Edilson foi O Edilson Começou foi bem embora, no Cruzeiro. exatamente. Mas trouxe o Matos, que é uma boa peça de reposição. Isso. É, Não foi o bem, Fernandinho foi peça importante na Libertadores passada e tal, mas eu acho que já havia até um certo desgaste. Né? É verdade. Mas é basicamente... O Everton jogou, eu fiquei impressionado. E o Grêmio, nunca duvide da capacidade do Grêmio de repor essas perdas com peças pouco badaladas. Não, eu estava querendo o Michael Suela, né? O Alisson veio, né? Exato. Veio do Cruzeiro, é um E bom aí reforço. consegui fazer E com é que bom esses caras lembrar rendam. que em relação ao Grêmio, tudo que o Grêmio fez no ano passado foi com algumas peças importantes fora de ação, hein? Sim. Marcelo Oliveira, titular na campanha da Copa do Brasil. Titular, capitão da Copa do Brasil. Douglas, que Talvez a principal peça Isso, da era o conquista da Copa do cérebro. Brasil no ano anterior. Era o Era uma Sério? ideia do time na outra Isso, temporada que a gente pensava assim, não dá para jogar sem. Exato. Mas o time se reinventa, né? enfim. E descobre na base, né? O Arthur é uma descoberta, assim, que é uma coisa... Então, eu fico assim, com meio com água na boca de pensar que a gente possa ter um campeonato brasileiro que tenha esses clássicos. Entre esses 4, 5 times que a gente Possa olha... ter 4 times brigando Isso, efetivamente pelo título. Seria... isso, né? Quer dizer, de certa maneira, guardadas todas as proporções, é a expectativa que eu tenho em relação à Copa do Mundo. Falar, uma Copa do Mundo com a Alemanha do jeito que está, a França do jeito que está, o Brasil, a Espanha, a Bélgica. Né? Porque essa Bélgica, não é possível que essa Bélgica... claro. Né? A Argentina e Portugal ainda, quer dizer, vai que o Cristiano fez 33 anos hoje. Foi. A última Copa dele. E se deixarem o Salazinho jogar, você vai ver o Egito brilhando. O Salah. A única coisa é que Salazinho, em 2006 a gente tinha a mesma perspectiva, Gol que ele todas as fez. grandes. 2006, quebramos uma cara, teve cada joguinho. Foi, é verdade. Tinha verdade. muita seleção boa, Muita né? seleção boa. É verdade. Foi ruim, né? Foi ruim. Mas Uma engraçado... outra coisa. Arnaldo, você falou de 4 disputando o Campeonato Brasileiro. É um fenômeno que não está acontecendo nem nas principais ligas. Né? É verdade, é isso mesmo. As principais ligas estão... Não, todas elas têm a mesma Definidas. característica. Um time Menos a Itália. bem adiantado em relação aos demais e boas brigas pela segunda, terceira, quarta posições. Na Itália estão brigando Napoli e Juve. Aí a diferença é de 1 ponto, 60 Só. a 59. Só os dois. Né?
né? De fato. Não, só os dois. Só os dois. A só os Inter dois. acho que não, também caiu. Não, caiu. São só os dois. Não vai conseguir. Mas talvez se em nenhum erguer. campeonato do mundo, nem no inglês, nem na Premier League, você tenha essa perspectiva que a gente tem aqui no Brasil, porque não é só esse ano que a gente Não, começa isso, falando de claro. 3, 4 times. O ano passado foi a mesma coisa. A gente começa falando de 3, 4 E times. ganhou um quinto. Então, exatamente. Ganhou um quinto. Agora é um quinto, é isso. Agora, infelizmente, a gente, ou felizmente, mas enfim, as férias do futebol terminaram, porque, de novo, a gente está olhando para os jogos e tem uma coisa que a gente precisava decupar e entender melhor. O quanto tem de goleiro fechando gol pelo mundo afora. O que a gente tem visto, goleiro, e aqui no Brasil, inclusive, né? Quer dizer, eu acho que o Brasil nunca teve tantos bons goleiros como o Brasil tem. E o que você vê? Você pega o Manchester City, massacra, aparece um goleiro. Outro dia teve um Pacheco. Sim. Pacheco foi contra o Barcelona. Isso. Estava segurando o Barcelona até metade do Eu segundo tinha ouvido tempo. falar no Pacheco. E a boa notícia para o Tite é que os dois primeiros, suas duas primeiras opções para a seleção brasileira estão Fechando certamente gol, entre os fechando. dois melhores E da o Europa Neto hoje. tem Tem uma feito coisa, tá difícil temporada fazer ótima. gol. Tá mais difícil fazer gol do que era antigamente. E o Neto brasileiro, Sim. jogador do Valência, goleiro do Valência, também tem feito uma temporada muito boa. Como é Ontem que fez uma E defesa. os 4 times, já que o Juca incluiu o Grêmio, os 4 melhores elencos, o Palmeiras tem belos 3 goleiros. goleiros de grande nível. O Cruzeiro tem 2 goleiros de ótimo nível. Isso. O Flamengo agora vai saber. Júlio Cruzeiro Sérgio, tem Diego mais, Alves volta, os moleques estavam melhorando. Os da base também do Cruzeiro são São muito muito bons. Muito bons. Vamos ao intervalo no Linha de Passe. Daqui a pouco tem os gols mais bonitos. Hoje eu assino 2 belíssimas listas, viu? Hoje, olha... Quando você Hoje tá cria essa caprichado. expectativa, a gente... Não. acaba não achando Hoje eu tão crio bom. e assino embaixo. É mesmo? Vamos ver. Ultimamente eu tenho dito, mais ou menos, as listas e tal, e até surpreende-se. É verdade. Positivamente. É verdade. Mas hoje tá caprichado. Depois do intervalo você vai ver as listas. Mais clubes vão passar aqui pelo Linha de Passe. Tem conversa sobre VAR. Tem enquete. Uma enquete que vai começar hoje e terminar na segunda-feira que vem. Você vai passar uma semana votando. Juca mesmo? Kfouri votará alucinadamente durante todos os dias da próxima semana. Tudo isso no próximo bloco. A gente volta já.